O lobo cinzento, também conhecido como Canis lupus, é um dos maiores símbolos da vida selvagem e da resistência animal. Mais do que apenas um predador ágil e inteligente, o lobo é um viajante nato, um andarilho que carrega em sua essência o instinto da migração. Ao longo de milênios, essa espécie aprendeu a se mover por vastos territórios, enfrentando montanhas, desertos gelados, florestas densas e campos abertos, sempre em busca daquilo que garante a sua sobrevivência: alimento, segurança e novas oportunidades de perpetuar a sua linhagem. Quando falamos em migração do lobo cinzento, não estamos diante de um movimento aleatório. Cada passo, cada quilômetro percorrido, carrega um propósito profundo, moldado por pressões evolutivas e pela necessidade de adaptação a um mundo em constante mudança. A migração para o lobo não é apenas uma resposta momentânea à falta de recursos. É um comportamento intrínseco, uma característica gravada em sua história biológica. Em regiões como a América do Norte, a Europa e a Ásia, esses animais percorrem áreas que podem variar de algumas dezenas até milhares de quilômetros quadrados. Existem relatos científicos de lobos que se deslocaram por mais de 1.000 quilômetros em linha reta ao longo de suas vidas, cruzando rios, geleiras e territórios de outros predadores, em uma demonstração impressionante de resistência física e determinação. Esses deslocamentos longos não acontecem por capricho. Eles são essenciais para manter o equilíbrio das populações e garantir que a espécie não apenas sobreviva, mas prospere em diferentes ecossistemas. No coração desse instinto migratório está a alcateia. O lobo não viaja sozinho por opção, ele é um animal profundamente social, e o grupo é a sua força. A estrutura da alcateia, formada geralmente por um casal alfa e seus descendentes diretos, funciona como uma unidade coesa que se move em conjunto. Quando a escassez de presas se torna evidente, quando o território já não oferece recursos suficientes ou quando jovens lobos chegam à maturidade e buscam formar suas próprias famílias, a migração se impõe como caminho inevitável. A liderança do casal alfa guia os movimentos, mas cada membro da alcateia desempenha um papel específico na jornada. Há os que exploram, os que vigiam, os que cuidam dos filhotes, e juntos, como engrenagens de uma máquina precisa, eles avançam por terrenos desafiadores. A paisagem que o lobo encontra em sua migração é variada e, muitas vezes, implacável. No inverno rigoroso das florestas boreais, eles precisam enfrentar temperaturas que despencam a dezenas de graus negativos, atravessando espessas camadas de neve que tornam cada passo mais custoso. Ainda assim, seguem adiante, guiados pelo faro apurado que detecta presas a quilômetros de distância. Quando se movem para regiões montanhosas, a dificuldade muda de forma. Agora é preciso escalar terrenos íngremes, lidar com o ar rarefeito e com a constante vigilância contra predadores rivais. Já nas estepes e pradarias, o desafio é outro: a vastidão sem fim, onde a presa pode desaparecer no horizonte e a ausência de cobertura expõe a alcateia ao olhar atento de caçadores humanos. Em todas essas situações, a migração não é apenas um deslocamento físico, mas também uma prova de resiliência psicológica e social. Um dos aspectos mais fascinantes do instinto migratório do lobo cinzento é a sua relação direta com o equilíbrio ecológico. Ao se moverem de uma região para outra, os lobos não apenas procuram alimento, mas também redistribuem o impacto que exercem sobre as populações de presas. Em ecossistemas onde permanecem fixos por muito tempo, há o risco de reduzir drasticamente o número de cervos, alces ou bisões, o que pode desequilibrar toda a cadeia alimentar. A migração funciona como uma forma natural de autorregulação. Ao deixar um território, os lobos permitem que as populações de presas se recuperem, evitando colapsos ecológicos e garantindo que, no futuro, aquela mesma área possa novamente sustentar a presença da alcateia. Outro ponto crucial que impulsiona a migração é a dinâmica da reprodução. Quando jovens lobos atingem a idade adulta, por volta dos 2 ou 3 anos, muitos deles se veem diante de uma escolha instintiva: permanecer na alcateia natal ou partir em busca de novos horizontes. Esse impulso migratório juvenil é essencial para evitar a consanguinidade e garantir diversidade genética à espécie. Há relatos documentados de lobos solitários que percorreram centenas de quilômetros até encontrar um novo território e formar uma nova alcateia. Esses lobos solitários são, muitas vezes, os pioneiros que expandem as fronteiras geográficas da espécie, levando o DNA da população para regiões até então não ocupadas. A comunicação desempenha um papel vital durante essas jornadas. Os uivos,
Uma das marcas registradas dos lobos, não servem apenas para marcar território ou reunir a alcateia. Eles também são ferramentas estratégicas durante a migração. Quando uma alcateia se move por terrenos desconhecidos, os uivos ajudam a manter a coesão do grupo, alertam sobre perigos próximos e até mesmo intimidam rivais que possam cruzar o caminho. Além disso, a marcação com fezes e urina cria um mapa olfativo no ambiente, sinalizando áreas já exploradas e evitando que a alcateia se perca em movimentos circulares. Essa inteligência coletiva garante que a migração não seja um deslocamento cego, mas uma jornada organizada e eficiente. Historicamente, a migração do lobo cinzento também moldou o imaginário humano. Povos nômades que habitavam regiões frias do hemisfério norte frequentemente observavam e aprendiam com os lobos. Eles viam nesses animais não apenas predadores, mas companheiros de jornada, seres que compartilhavam a mesma necessidade de mover-se constantemente em busca de sustento. Essa relação simbólica deu origem a mitos e lendas que atravessaram culturas. Para alguns, os lobos eram guias espirituais, representando a coragem e a perseverança. Para outros, eram competidores e ameaças, já que caçavam os mesmos animais que os humanos necessitavam. Em ambos os casos, a migração desses predadores sempre esteve entrelaçada à vida das comunidades humanas que ocupavam os mesmos territórios. Do ponto de vista fisiológico, o lobo é um verdadeiro atleta da migração. Seu corpo é moldado para percorrer longas distâncias com eficiência. Com patas fortes, resistentes e adaptadas para neve e terrenos irregulares, eles podem andar dezenas de quilômetros em um único dia. Sua resistência cardiovascular é impressionante, permitindo que mantenham um ritmo constante durante horas, algo essencial para jornadas que podem se estender por semanas. Além disso, a capacidade de armazenar energia em camadas de gordura acumuladas durante períodos de abundância lhes dá a força necessária para enfrentar dias de escassez durante as migrações. O faro aguçado complementa esse pacote de habilidades, permitindo detectar presas ocultas sob a neve ou a quilômetros de distância, o que é crucial em ambientes vastos e desafiadores. As migrações também são influenciadas pelas estações do ano. No verão, quando as presas se espalham pelos campos e florestas em busca de alimento, os lobos precisam expandir suas rotas, acompanhando os movimentos desses animais. Já no inverno, quando a neve limita a mobilidade de cervos e alces, os lobos encontram uma oportunidade valiosa, suas presas ficam mais vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de locomoção aumenta para a própria alcateia. Essa alternância cria ciclos migratórios complexos, em que os lobos precisam equilibrar gasto energético e recompensa alimentar, tomando decisões estratégicas sobre para onde ir e quando mover-se. Um exemplo notável de migração de lobos foi observado em regiões da Escandinávia e da Rússia, onde grupos inteiros foram registrados percorrendo centenas de quilômetros ao longo de poucos meses. Esses deslocamentos não apenas garantiram a sobrevivência imediata, mas também resultaram na colonização de novas áreas, aumentando a abrangência geográfica da espécie. Casos semelhantes foram documentados na América do Norte, onde a expansão dos lobos a partir do Canadá em direção aos Estados Unidos demonstrou a impressionante capacidade de adaptação desses animais. Mesmo diante de barreiras naturais, como montanhas e rios, ou artificiais, como estradas e áreas urbanizadas, os lobos provaram que a migração é parte inseparável de sua essência. Quando pensamos na migração do lobo cinzento, não podemos reduzir a explicação a um simples instinto de sobrevivência. Trata-se de um fenômeno complexo, que envolve fatores ecológicos, sociais, reprodutivos e culturais. A cada deslocamento, a espécie reafirma sua resiliência diante das adversidades e sua importância como predador de topo na manutenção dos ecossistemas. O lobo é, acima de tudo, um viajante, um animal que carrega no sangue o chamado das longas distâncias e que, geração após geração, repete a mesma dança ancestral de mover-se em busca do equilíbrio natural. A história do lobo é, portanto, a história da migração, uma narrativa contínua de deslocamentos que conectam passado, presente e futuro, lembrando-nos de que a vida selvagem é movimento, e o movimento é a essência da vida. A jornada migratória do lobo cinzento não pode ser entendida plenamente sem mergulharmos em sua relação íntima com a caça. O instinto de mover-se por vastos territórios está diretamente conectado à necessidade de perseguir, capturar e consumir presas. Os lobos não migram por capricho, eles migram porque suas presas também migram,
Porque a natureza impõe ciclos de abundância e escassez que obrigam esses predadores a buscar constantemente novas fontes de alimento. Nesse sentido, a migração é, acima de tudo, uma extensão da caça, e a caça é uma extensão da migração. Uma depende da outra, em um ciclo que se repete há dezenas de milhares de anos, desde que o lobo se espalhou pelos continentes do hemisfério norte. Os lobos são especialistas em perseguir grandes herbívoros. Cervos, alces, bisões, caribus e até cavalos selvagens já foram registrados como parte de sua dieta ao longo das migrações. Esses animais, no entanto, não permanecem estáticos. Eles se movem por longas distâncias, seguindo a disponibilidade de pastagens, água e condições climáticas favoráveis. O cervo que hoje está pastando em um vale poderá, dentro de algumas semanas, estar a dezenas de quilômetros dali, atravessando montanhas ou florestas densas. O alce que aproveita o verão em regiões mais elevadas desce para áreas baixas durante o inverno rigoroso. O bisão, em bandos imensos, percorre planícies em busca de pastos frescos. Para cada movimento de suas presas, o lobo responde com sua própria migração, formando um elo invisível de perseguição e dependência. Essa relação de perseguição exige uma estratégia refinada. O lobo não caça sozinho, e tampouco depende apenas da força bruta. Ele conta com a inteligência coletiva da alcateia, e a migração é o palco perfeito para demonstrar essa capacidade. Em uma jornada de dezenas de quilômetros, o grupo pode identificar um rebanho distante, avaliar as condições do terreno, perceber a direção dos ventos e, então, planejar o ataque. Muitas vezes, a alcateia acompanha discretamente a movimentação das presas por dias, sem revelar sua presença, aguardando o momento exato em que um indivíduo se afasta do grupo ou demonstra sinais de fraqueza. O ataque não é apenas um ato impulsivo, mas o resultado de uma paciência estratégica que só um predador migratório é capaz de sustentar. A migração impõe à alcateia o desafio de caçar em terrenos desconhecidos. Quando deixam para trás uma floresta familiar e avançam para um vale inexplorado, não carregam consigo garantias. Ali podem existir presas abundantes, mas também perigos inesperados, terrenos pantanosos que dificultam a perseguição, rios caudalosos que precisam ser atravessados, predadores rivais que disputam as mesmas presas. Cada nova região é uma incógnita, e a alcateia precisa aprender rapidamente os padrões daquele ambiente. Onde os cervos costumam beber água? Quais trilhas são usadas pelos alces? Onde os bisões descansam após uma longa caminhada? Esse aprendizado rápido é a chave para que a migração se transforme em sobrevivência. Sem adaptação, a fome pode tomar conta, e a jornada terminar em fracasso. Os lobos desenvolveram técnicas específicas para caçar durante suas longas jornadas. Uma das mais notáveis é a resistência. Ao contrário de felinos, que dependem da explosão de velocidade para derrubar suas presas em curtas distâncias, o lobo é um maratonista. Ele pode correr por horas a um ritmo constante, esgotando sua vítima gradualmente. Esse tipo de perseguição de longa distância é particularmente eficaz contra cervos e alces, que muitas vezes caem de exaustão antes mesmo de sofrer o ataque final. Durante a migração, quando as reservas energéticas da alcateia precisam ser bem administradas, essa estratégia de desgaste é fundamental. Ela garante que o grupo não desperdice energia em tentativas curtas e arriscadas, mas maximize suas chances de sucesso em um processo calculado. O trabalho em equipe se manifesta de forma brilhante nessas caçadas migratórias. Enquanto alguns lobos assumem a função de perseguidores diretos, outros cercam a presa, antecipando seus movimentos e cortando possíveis rotas de fuga. Há relatos de alcateias que organizaram emboscadas em áreas estreitas, como gargantas montanhosas ou clareiras limitadas por rios, forçando a presa a se deslocar exatamente para o ponto onde o grupo a aguardava. Essa coordenação, embora instintiva, revela um nível de inteligência social comparável ao de primatas. Durante a migração, quando os encontros com presas são menos previsíveis e mais escassos, esse tipo de cooperação se torna ainda mais crucial. Cada oportunidade de caça pode ser a diferença entre a vida e a morte. A migração também coloca os lobos diante de presas particularmente perigosas. Alces adultos e bisões não são vítimas fáceis. Com chifres imensos e força descomunal, esses animais podem ferir gravemente ou até matar lobos durante uma investida. Ainda assim, as alcateias migratórias assumem o risco, pois a recompensa é significativa.
A carne de um bisão ou de um alce pode alimentar o grupo por dias, garantindo energia suficiente para continuar a jornada. Esse equilíbrio entre risco e recompensa molda o comportamento migratório. Muitas vezes, a alcateia opta por perseguir presas menores, como lebres ou castores, mas, quando a necessidade é grande, enfrentam gigantes. Mesmo sabendo que a batalha pode custar caro. Ao longo da história, naturalistas e cientistas documentaram casos impressionantes de caçadas durante migrações. Em regiões geladas do Canadá, por exemplo, lobos foram observados acompanhando manadas inteiras de caribus em suas próprias migrações sazonais. Os caribus percorrem centenas de quilômetros, atravessando tundras e florestas boreais, e os lobos seguem atrás, quase como sombras inseparáveis. Essa dança de perseguição pode durar semanas, com ataques pontuais em momentos de vulnerabilidade. O que impressiona nesse cenário é a resiliência dos lobos, que não apenas suportam as mesmas distâncias dos caribus, mas também enfrentam os mesmos desafios ambientais, frio extremo, falta de abrigo e escassez de alimento quando os ataques falham. Ainda assim, eles persistem, movidos por uma combinação de instinto e necessidade. Além da caça, a migração oferece aos lobos uma oportunidade de aprendizado coletivo. Filhotes e jovens lobos, ao acompanhar o grupo em suas longas jornadas, observam atentamente as estratégias de perseguição e ataque. Eles aprendem a identificar sinais de fraqueza em uma presa, a reconhecer padrões de comportamento em diferentes espécies e a coordenar seus movimentos com os adultos. Esse aprendizado prático, transmitido de geração em geração, garante que as futuras alcateias mantenham a eficácia na caça durante as migrações. Assim, cada jornada não é apenas uma busca por alimento, mas também uma escola viva, onde a tradição da sobrevivência é passada adiante. Outro elemento fundamental na relação entre migração e caça é a energia. O balanço energético define o sucesso ou o fracasso da jornada. Cada quilômetro percorrido consome calorias preciosas, e cada ataque mal sucedido significa desperdício de energia que poderia ser usada para continuar caminhando. Os lobos são mestres em calcular, mesmo que de forma instintiva, quando vale a pena atacar e quando é melhor recuar. Muitas vezes, preferem seguir adiante, aguardando uma oportunidade mais favorável, em vez de gastar força em uma perseguição fadada ao fracasso. Essa economia de energia é vital para garantir que a alcateia chegue ao próximo ponto da migração ainda com forças para caçar. As mudanças climáticas e as alterações no ambiente humano adicionaram novos capítulos a essa relação entre migração e caça. Em algumas regiões, estradas, cercas e áreas urbanizadas interrompem rotas naturais de presas, obrigando os lobos a adaptar suas estratégias. Eles podem precisar percorrer distâncias ainda maiores para encontrar alimento ou, em alguns casos, aproximar-se de áreas habitadas, caçando gado ou animais domésticos. Esses encontros forçados com o mundo humano frequentemente resultam em conflitos, mas também demonstram a impressionante capacidade de adaptação da espécie. Mesmo diante de obstáculos inéditos, o instinto migratório e a habilidade de caça continuam a se manifestar com força. Ao observarmos essa dinâmica, fica claro que a migração e a caça são inseparáveis na vida do lobo cinzento. Cada passo da jornada é guiado pela busca por alimento, e cada caça bem-sucedida garante o combustível necessário para o próximo deslocamento. É um ciclo que se retroalimenta: a migração leva à caça, e a caça sustenta a migração.